Então. Sem emoção não funciona, né? Tem que ter emoção. Beleza. Não é, Hélio? Prazer falar com você, meu querido. Muito obrigado. Nós é que agradecemos aqui a tua presença e eu quero dar boa noite para todo mundo. Agradecer novamente a sua presença e quero rapidamente falar das atividades do Grupo Espírita Vinha de Luz. Grupo Espírita Vinha de Luz fica onde, para as pessoas ficarem sabendo? Porque eu também estou transmitindo pelo YouTube. Fica situado na rua Henriqueta Galeno, e lá no bairro do Dionísio Torres, aqui em Fortaleza. Maravilha. Estamos no dia 19 de junho de 2020 e as atividades que o Grupo Espírita desenvolve atualmente são todas online, são todas por via digital, devido à pandemia. Sim. E as atividades são as seguintes: o estudo da doutrina espírita às terças-feiras, estudos mediúnicos às quintas-feiras, todos esse horário às 20 horas. E estudo do Evangelho, um grupo que nós estamos fazendo quase todos os dias, segundas, quartas, sextas e domingos. No domingo ainda temos às 10 horas evangelização infantil, às 16 horas evangelização da mocidade, às 16h30 temos reunião, grupo de paz, e fora isso as atividades assistenciais que a casa desenvolve. Maravilha. Ok. Bom, então vamos fazer uma prece para nos harmonizar e para dar início então à nossa palestra. Vamos orar. Procuremos nos desligar de todos os fatos relativos ao dia de hoje, relaxar o nosso corpo e levar nossa mente em direção ao alto, passando pelas brumas dos nossos desejos, das nossas paixões inferiores, para podermos situar numa posição de tranquilidade e pensar em Deus. Deus que é Pai, conforme Jesus nos disse. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, conforme Kardec. Deus louvar de Moisés. E agradecer ao Pai pelo fato de nos ter enviado Jesus Cristo, nos ter transmitido uma mensagem de amor em todo o seu sentido mais amplo, quer seja através de caridade para com todos, quer seja através da solidariedade, da lealdade para com os amigos e inimigos, quer seja através da oração que nos liga a Ti. Permita, Jesus, que a palestra desta noite seja inspirada pelos mensageiros sublimes, que possa tocar possa nos trazer consolo e esclarecimento para as nossas mentes, e que possa nos dar força para superarmos as nossas que nos prendem a matéria. A vossa paz, Mestre, a vossa harmonia, fique com todos hoje e sempre. Que assim seja. Em nome de Jesus. Então, satisfação novamente de apresentar Milton Souza, esse trabalhador espírita conhecido por todos, médium, palestrante. Com vocês, Milton. Obrigado, querido Hélio. Eu queria começar lembrando uma expressão que Jesus usou para todos nós, para toda a cristandade, fosse a cristandade católica, evangélica, espírita, ortodoxa. Jesus deixou uma sentença muito interessante e muito profunda, que nós precisamos sempre estar pensando
sempre estar dialetizando, sempre estar analisando constantemente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No mundo de tantas verdades provisórias, no mundo de tantas verdades que muitas vezes podem ser fabricadas pelos próprios vícios humanos, no mundo de tantas verdades que podem servir a tantos interesses sociais, econômicos, políticos, religiosos, nós precisamos compreender que a verdade do Evangelho, ela não vem para nos manter na mesma posição cognitiva, na mesma posição emocional, na mesma posição existencial. O Evangelho do Cristo, ele é mobilizador. O Evangelho do Cristo, ele nos impulsiona. O Evangelho do Cristo tem a força de, se bem compreendido, fazer com que a gente se liberte dos paradigmas de nosso passado, do homem velho, do homem vicioso, do homem meramente instintivo, para dulcificar as nossas percepções, para transcender, fazer transcender a nossa realidade interior. Eu faria só uma pausa aqui, pedir para o Átila não colocar uma tarja tão grande aqui embaixo, não é no Instagram. No YouTube, a tarja está muito grande aqui embaixo. Pode tirar essa tarja, o tema já está claro. O nosso tema é transição planetária. E o papel do Brasil nesse processo de transição planetária. Como dizíamos, conhecereis a verdade vos libertará. É uma proposição de Jesus reflexiva. Só há reflexão quando temos disponibilidade interior de analisar as tais verdades que dizemos seguir, que dizemos pregar, que dizemos estudar. É uma proposição reflexiva na medida em que exige uma autocrítica a respeito de nós mesmos, a respeito do que taxamos ser a nossa verdade. Porque muitas vezes nós nos apegamos à nossa verdade. E muitas vezes nós dogmatizamos a nossa verdade. E muitas vezes também queremos impor a nossa verdade a outras pessoas, fazendo com que isso não seja diferente de um processo de agressão. Eu gosto muito de uma frase de Saramago que diz o seguinte: tentar convencer o outro é uma atitude de violência, porque significa que você está tentando colonizá-lo. As pessoas precisam urgentemente produzir reflexões que partam de dentro delas e não de fora. E a nossa audição em relação ao que há lá fora, ela precisa ser propositiva e não impositiva. A nossa fala, neste momento, não tem, apesar da eloquência, apesar do nosso verbo, apesar às vezes, contundência com que a gente se expressa, ela não tem nenhum interesse de colonizar a mente de ninguém, o coração de ninguém. Ela não tem nenhum interesse de impor. Graças a Deus, eu sou espírita exatamente por isso também. Porque o espiritismo é um espaço em que nós podemos questionar, analisar, discordar, dissentir, sem precisar nos odiar, nos desunir. Com Allan Kardec, com Jesus, eu aprendi a respeitar todas as referências religiosas, todas as opiniões. Se no espiritismo nós somos capazes de respeitar referências filosóficas diversificadas, pessoas de outros rincões religiosos, quanto mais responsabilidade nós temos de, no nosso próprio meio, de, no nosso próprio movimento espírita meramente humano, puramente humano e limitado por isso mesmo, o nosso movimento espírita, nós temos o dever de nos respeitar, de nos amar e de ouvir opiniões
que nem sempre poderão fazer eco com todas as opiniões, ou opiniões que nem sempre poderão fazer eco com as fases que muitos movimentos enfrentam de modismos ou de fixação de determinadas leituras. Algo que é urgente em nosso movimento é a manutenção de um criticismo reflexivo sereno. Eu vou repetir essa expressão, já que eu estou aprendendo com ela agora também. Criticismo reflexivo sereno. Criticismo reflexivo, sereno e harmônico. Porque ele deve ter sempre uma proposição agregadora para que essa reflexão se torne maior. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, didaticamente, grife-se, didaticamente, e o que é didático é flexível. Eu sou professor, fiz cadeira de pedagogia, faço atualmente psicologia. A didática é sempre flexível, porque a didática faz parte de um processo epistemológico metodológico. Portanto, se determinado ramo do conhecimento eu puder dividir em 3 partes, eu posso dividir em 3 partes, elegendo 3 referenciais específicos. Mas eu posso dividir em 5 partes, se eu puder encontrar 5 referenciais efetivos. Mas, a depender do recorte que eu faça, eu posso dividir em 10 partes. O que eu estou tentando dizer com isso? É didática. Se é didática, é flexível. Não pode ser encarado como um sistema rígido. Aliás, se há uma palavra que não é concordante e que não se aplica a Allan Kardec de maneira alguma, conhecido como bom senso encarnado, que tinha por chancela, revelada em obras póstumas, tolerância, trabalho e caridade, que na verdade ele aperfeiçoou do Henri Pestalozzi, seu professor, seu mestre, tornando-se ele próprio também mestre mais tarde, já aos 15 anos, substituindo o seu professor na Suíça, na França e em outras localidades da Europa. Allan Kardec, ele não é rígido. E por não ser rígido, ele mesmo teve que rever no Livro dos Espíritos uma série de respostas. Ele mesmo teve que revisar. Allan Kardec era tão flexível que ele mesmo teve que rever determinadas opiniões que ele tinha em relação à possessão. Por isso mesmo, a divisão que ele propõe no Evangelho segundo o Espiritismo, de que existem 5 tipos de mundos, não é uma proposição rígida, que nós devamos seguir rigidamente, que nós devamos encarar como se fosse um dogma espírita, porque o Espiritismo não tem dogmas, senão no sentido de postulado filosófico. Vocês vão se surpreender com a expressão dogma da reencarnação no Evangelho segundo o Espiritismo. A palavra dogma ali está sendo usada com o sentido de princípio filosófico. E não, hoje, a palavra degenerada dogma significa rigidez inamovível de reflexão ou revisão do termo. Toda vida que uma pessoa é dogmática, a pessoa dogmática é tendente ao fanatismo. E o fanatismo é eminentemente rígido. Sendo o fanatismo rígido, ele não consegue abrir o seu olhar para uma outra percepção. Acho que está tendo um barulhinho aí de microfone, eu não sei onde é que está surgindo esse barulhinho. Eu não sei onde é que está surgindo um barulhinho de microfone. Mas vamos prosseguir. 5 mundos. Mundo primitivo. Mundo de expiações e provas. Mundo de regeneração. Mundo feliz. Mundo celeste. Essa foi uma classificação viável, de bom senso, na observação de Allan Kardec. O que fazem os humanos? O que fazemos nós? Nós queremos descobrir a demarcação de um para o outro. O que atravessa esses 5 mundos é uma única lei, chamada lei de progresso. Significa dizer que nós estamos em processo de progresso.
significa dizer que nós estamos caminhando sempre. A lei de progresso nunca cessa. A lei de progresso nunca para. Nascer, morrer, renascer e progredir sempre, tal é a lei. A lei de progresso é constante. A lei de progresso é contínua. Se isso é verdadeiro, qualquer busca de demarcação de passagem poderá nos confundir. Especialmente no mundo contemporâneo, em que as pessoas estão muito preocupadas com a perspectiva escatológica apocalíptica. Os espíritas não têm que ter essa preocupação. Porque o apocalipse para o espírita é transformação, não é destruição. Obviamente existe a lei de destruição, que promove dialética com a própria lei de progresso. O Covid faz parte integrante da lei de destruição. Os terremotos, os maremotos, as comoções sociais que fazem mundos morrerem. O mundo já foi medieval e a mentalidade já foi medieval. O iluminismo simplesmente transformou esse processo. Mundos morrem. Mentalidades deixam de existir. Sobrevivem seus fantasmas, seus espectros. Mas a lei de progresso vai arrastando tudo para a frente e para o alto. Será que não é o microfone do Átila que está aberto? Eu me pergunto. E aí, na perspectiva de que a lei de progresso é um contínuo, e levando-se em conta essa atmosfera que começa a tomar de conta do nosso planeta, a gente tem acompanhado tantas coisas. Fukushima, a usina de Fukushima, o tsunami devastador no Japão, os prognósticos geográficos, geomorfológicos, de que aquela ilha vai desaparecer, como também a ilha do Haiti poderia vir a se desaparecer. O que é apocalipse? Pode haver apocalipse para uma área, uma geografia. Na verdade, etimologicamente, a palavra apocalipse significa tão simplesmente revelação. Não se pensa no apocalipse como sendo efetivamente a destruição de tudo. O melhor livro que eu li sobre Apocalipse é de um espírita. Me parece o nome Nelson Lobo. O título é A Mensagem do Apocalipse. Ele faz uma análise usando a numerologia pitagórica para poder explicar determinados códigos existentes na perspectiva do Apocalipse. Eu vou repetir o nome do livro, talvez o Átila possa colocar no YouTube. O nome do livro é A Mensagem do Apocalipse, de Nelson Lobo. Mas, Newton, por que você está falando tanto de Apocalipse? Porque a gente tem uma sensação estranha, convivendo com alguns irmãos espíritas, de que esses irmãos espíritas estão vivendo um apocalipse. Como se o mundo fosse se acabar. Mas a doutrina espírita é a doutrina da imortalidade. A doutrina espírita é a doutrina da indestrutibilidade. Eu tenho visto irmãos espíritas com depressão, irmãos espíritas com ansiedade, irmãos espíritas desenvolvendo determinadas distonias comportamentais e distonias mentais, em função desse momento que nós estamos vivendo na atualidade. Em função do momento que estamos vivendo na atualidade, muitas pessoas parecem estar sendo testadas sobre a consistência do conhecimento espiritual que adquiriram até então. Porque se eu sei que não vou morrer, também sei que meu pai não vai morrer, nem minha mãe vai morrer, nem meus parentes vão morrer. Mas, Newton, é o Covid? São desencarnações coletivas? Sim,
desencarnações coletivas, mas nem sempre karma coletivo. Desencarnações coletivas, mas nem sempre significa que todos estiveram juntos no mesmo episódio, no mesmo momento, na mesma situação histórica. Desencarnação coletiva, mas não quer dizer karma coletivo, porque muitas vezes cada qual estará resgatando o seu, o próprio. Então, se desligar o áudio, eu acho que tem que desligar o áudio de algum microfone aí. Se desligar o áudio e deixar só o meu áudio, eu acho que acaba a interferência. Está havendo muita interferência do microfone. Veja se não é o áudio, Hélio. O áudio. Veja se não é o seu áudio que está aberto. Está só no celular. Está só no celular? Muito bem. Agora eu estou ouvindo o fone. Alô? Oi, Hélio. Pronto. Tudo bem? Tá melhor? Tá melhor? Tudo bem. Pronto, melhorou. Aquele ruído continuado desapareceu. Maravilha. Ótimo. Obrigado. Obrigado, querido. Então, esse desespero tem feito pessoas pensarem no seguinte: o Covid é o sinal da transição planetária. Não, não é. O Covid não é sinal de transição planetária. O Covid é uma intercorrência planetária em função da ação humana sobre a própria natureza. Muita gente chegou a me perguntar, insistindo em que eu tivesse uma resposta do mundo espiritual. E a única resposta que eu tive do mundo espiritual, por parte da irmã Rosália Nancy, é de que no mundo espiritual havia nesse momento um grande silêncio, e um respeitoso silêncio, mas muito trabalho, muita atividade para o socorro do planeta, para o socorro das criaturas humanas nesse momento desafiador. Ela também afirmou que não culpássemos a Deus pelo flagelo que estamos vivendo, porque esse flagelo era resultado de nossas próprias atitudes, de nossas próprias ações. É permissão de Deus, mas não é ação de Deus. É o usufruto desse livre-arbítrio coletivo que nós temos sido dotados ao longo de nossa própria historicidade. Então, na verdade, nós estamos diante do espelho, estamos diante de uma brutal e insistente destruição da nossa própria ecologia, da nossa fauna, da nossa flora. Estávamos ali diante de uma situação em que o nosso sistema global estava nos convertendo em verdadeiros vírus destruidores de nossos espaços geográficos. Essa parada, esse intervalo, esse interregno, esse freio, esse choque, é para que a gente pudesse pensar no que efetivamente é essencial. O que nos restou com o isolamento social? Esse caráter reflexivo, ele faz parte de um aspecto do nosso processo evolutivo. Ainda não estamos em transição planetária. Ela ainda não chegou em nosso plano terreno. Ela foi anunciada nos planos mais altos. Ela é fruto do planejamento espiritual, mas ela esbarra na dialética das vontades humanas terrenas. Nós, os seres humanos, precisamos ser responsáveis por uma transição que deve ser feita no interior de nossos corações. Enquanto essa transição não se estabelecer como efetiva mudança nossa e verdadeira mudança nossa, porque não adianta frequentar centro espírita, não adianta frequentar templo, não adianta frequentar culto,
frequentar missa, não adianta viver enfurnado em espaços de fé se não houver transformação aqui dentro. Na hora que os centros espíritas se fecharam, os templos se fecharam, os cultos se encerraram, as missas também, nesse exato momento, a voz de Deus estava nos convocando a dizer assim: faz tua igreja dentro de ti, faz tua igreja e teu templo dentro do teu coração, adora agora a Deus em espírito e verdade, sem precisar de pregador, sem precisar de intermediário, sem precisar de hierarquia de qualquer natureza, porque isso eu anunciei através do meu filho Jesus de Nazaré, eu anunciei através de Jesus a mulher do poço de Sicá. Dia virá em que não haverá sobre a terra templo, e que o altar será o coração do próprio homem. E Deus, como sendo espírito, só pode ser adorado em espírito e em verdade. Adoração em espírito não significa altar. Adoração em espírito, com todo respeito, adoração em espírito não significa culto externo. Adoração em espírito não significa o hábito de ir a algum lugar. Nós precisamos urgentemente converter os nossos templos em escolas, escolas de espiritualidade. A interface de escola, ela é muito mais convidativa a uma praxis, ela é muito mais convidativa a uma prática do que a interface religiosa, que normalmente produz a hipocrisia. Simplesmente precisamos pensar nisso com muita humildade. A interface religiosa produz a hipocrisia, na medida em que o indivíduo passa a ter um comportamento lá e outro cá. Na medida em que o indivíduo produz uma ruptura entre templo e mundo. E na medida em que o indivíduo bipolariza o seu próprio comportamento, criando um verdadeiro comportamento estranho, que na verdade adoece espiritualmente o indivíduo, mais do que lhe transcende, mais do que lhe cura, mais do que lhe impulsiona para frente e para o alto. Desse modo, a transição planetária ainda não chegou até nós, basta ligar o noticiário, basta acompanhar o mundo. Recentemente, nós tivemos inclusive ameaças à China. Cerca de 8 nações criaram uma aliança em oposição à China na perspectiva econômica. Esse desenho e essa configuração vem desde dezembro de 2017. E ainda hoje, tentou-se criar a ideia de uma conspiração chinesa contra o mundo. Vejam bem o estágio da criatura humana. Olhe para o estágio da criatura humana. Ainda somos expiação e provas. Ainda não tiramos os pés do mundo de expiações e provas. Olhemos os renascimentos. Ainda temos renascimentos de mutilados. Ainda temos renascimentos múltiplos de pessoas com problemas mentais. Ainda temos a reencarnação de grupos humanos que estavam presos no mundo espiritual e que eram romanos, e que eram bárbaros, e que eram germânicos, e que estavam há séculos radicados, de certo modo estagnados, no mundo espiritual em função da dureza de seus corações. Eles estão voltando. E isso não indica mundo de regeneração e ainda não indica a transição. Transição significaria a superposição do bem sobre o mal. E ainda não temos a superposição do bem sobre o mal. Temos impulsos beneméritos aqui e acolá. Já temos uma base de Carta Magna Mundial, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Temos, sim, a Carta da ONU. Já temos alguma infraestrutura jurídica apontando para um futuro em que a humanidade venha a se respeitar. Mas o Evangelho de Jesus ainda não começou a ser a efetiva prioridade dos corações humanos. Não falemos só de nós. Se a gente olhar para esse universo, nós veremos que, se fizermos uma análise mais crítica, nem em nós o Evangelho de Jesus tem conseguido vencer todas as guerras, todas as batalhas do nosso mundo interior. Precisamos tocar os pés no chão e pensar a realidade com mais responsabilidade. Precisamos, na condição de espíritas, entrar na sociologia,
entrar na perspectiva política, entrar na perspectiva de atuação cidadã, entrar na perspectiva da matemática, da física, da química, da biologia, da antropologia, entrar nos ramos variados do conhecimento humano como indivíduos que contribuam para apontar novos rumos. Com o próprio Livro dos Espíritos, que é base subsidiária para isso. Lei de adoração, lei de conservação, lei de destruição, lei de progresso, lei de sociedade, lei de justiça, amor e caridade. Nós precisamos começar a fazer um caminho em que isso não seja mero estudo sistematizado da doutrina espírita no ambiente estreito de nossos grupos. Isso precisa ser aplicado lá fora, no mundo. Precisa ser aplicado no cotidiano das criaturas. Isso é transição. Isso é contribuir para a transição. Isso é efetivamente fazer a transição planetária que tanto se fala, que tanto se reverbera e que passou a ser um tema tão recorrente, tão repetitivo, em tantos rincões, em tantos ambientes. Bom, para ser bem sincero, eu vou dizer para vocês o que eu ouvi do mundo espiritual sobre a transição planetária. Ela só começará quando nós restaurarmos a África. A África é o ambiente berço da criatura humana e da humanidade na perspectiva evolutiva, e na perspectiva do próprio Éden, revelado em Gênesis. Enquanto não restaurarmos a África, numa recuperação de um karma coletivo europeu, deflagrado por cristãos, católicos e evangélicos europeus, que diziam ir para a África para desenvolvê-la, para causar-lhe progresso, e produziram na África as piores imagens e paisagens que se pode ver de um ser humano maltratado, faminto, miserável. A nossa modernidade, a nossa tecnologia avançada das redes sociais, a nossa nanotecnologia, o nosso grafeno, as nossas infraestruturas de prédios, de arquiteturas exultantes, incríveis, a reinauguração de restauração de uma torre Eiffel, não poderemos, de maneira alguma, ter olhares para esses monumentos de representação do nosso orgulho humanitário, de historicidade e de alcance, enquanto houver um outro ser humano sofrendo do outro lado. Ou enquanto essa nossa riqueza, enquanto essa nossa prosperidade, enquanto esses nossos hologramas e computadores e tecnocracias forem resultantes do alimento que fizemos, usurpando, vilipendiando e explorando outros seres humanos em nome do vil metal, em nome do dinheiro, em nome de um capital que não tem povoado os caixões de nosso Brasil, que não tem povoado os caixões da Itália, que não tem povoado os caixões da França, dos Estados Unidos, da própria China, que não tem povoado os caixões, porque não há caixões que caibam tanta riqueza, tanta prosperidade. Nem mortalha tem tanto bolso para fazer com que tais indivíduos, no seu materialismo de pó insano, carreguem para o mundo espiritual tantas futilidades e tantos alcances comemorados por suas cabeças coroadas e cada vez ainda mais tendentes a um materialismo e a um cepticismo e a um ateísmo. Eu andei em países, não vou citar o país, eu andei num país que eu fiz a pergunta: qual Deus daqui? E a resposta da pessoa foi: o dinheiro. E eu andei em países em que as igrejas estão vazias, não tem ninguém, porque perdeu o sentido. Eu andei em países
em que as pessoas não querem ouvir falar de Jesus. Porque os pregadores de Jesus eram vendilhões do templo, que usaram a fé para explorar o vulgo. Transição planetária, irmãos, me perdoem. Eu não posso concordar com a maioria de maneira alguma. Ainda não estamos nela. Ainda somos expiações e provas, e nosso cérebro ainda tem uma configuração biológica do mundo primitivo. Raciocinemos, se geneticamente nosso cérebro ainda tem herança atávica biológica do cérebro subreptiliano próprio do mundo primitivo, dos antigos antropóides, australopitecos, ramapitecos, homem de Neandertal, homem de Cro-Magnon, Homo sapiens, Homo habilis, Homo faber, não importa. Se ainda carregamos isso na nossa infraestrutura física, não, ainda não estamos em transição planetária. O problema que ocorre em nosso movimento é um problema de mentalidade religiosa que ainda não foi verdadeiramente iluminada pelo racionalismo equilibrado do processo reflexivo dedutivo proposto pela filosofia espírita e proposto pela ciência filosófica espírita. Porque a ciência espírita não é uma ciência convencional acadêmica. Ela é ciência filosófica. Porque eu não posso provar a reencarnação, mas eu posso apresentar evidências que me façam deduzir pela reencarnação. Eu também não posso provar a existência de Deus, como a palavra prova hoje já não é mais usada, mas a palavra evidência. Porque eu não posso colocar Deus dentro do laboratório e medir sua pressão arterial. Mas a verdade é que são princípios que são deduzidos das leis da natureza. São leis naturais que são reveladas. Espiritismo não é religião. Espiritismo é um construto científico-filosófico com consequências morais. Ontem eu fiquei tão feliz, uma amiga de Recife disse assim: Newton, tem algum problema eu ser católica e ficar assistindo às lives espíritas? Eu não quero abandonar o catolicismo, mas eu gosto muito da visão espírita das coisas. Eu disse, que maravilha, a minha irmã está praticando o que Allan Kardec sonhou. Allan Kardec dizia que você ia permanecer católico, você ia permanecer evangélico, e o espiritismo seria apenas uma alavanca de natureza científica para dar sustentabilidade à sua fé. Olha que maravilhoso, olha que tolerante, no mundo de tanta intolerância. Outro dado para a gente perceber que não estamos em transição planetária. Recentemente, um negro foi assassinado de maneira arbitrária nos Estados Unidos, revelando que não houve a cura do preconceito racial insano. Ainda hoje, Tennessee, Alabama, ainda hoje, Virgínia, ainda hoje, Geórgia, Mississippi. Essas regiões ainda sofrem o sopro do passado, da KKK, da Ku Klux Klan. Aquela organização racista que perseguiu negros e judeus. Esse raciocínio para o mundo, eu quero trazer para o Brasil. Porque, na verdade, o tema foi usado demais. Esse tema aí, na verdade, são dois temas. Eu não vou esgotar. Não vou conseguir esgotar. Não vou conseguir falar de Brasil. Até porque falar de Brasil vai ser mais polêmico ainda. Especialmente porque eu vou ter que esbarrar no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Através das mãos de Chico Xavier. Nós não aprendemos Allan Kardec mesmo, não é? Parece-me que a maioria esmagadora de nós ainda não entendeu Allan Kardec. Espírito não é detentor de verdade. Espírito tem opinião própria. E espírito tem nacionalismo e patriotismo. E espírito também desenvolve anseio. E espírito desenvolve projeto. Sabe o que aconteceu? Encararam como profecia. Pegaram o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e encararam como uma profecia.
E quando a pessoa encara como profecia, ele diz assim, vai acontecer. Ah, não, vai acontecer automaticamente. É como a transição planetária. Não, vai acontecer. E Allan Kardec disse tanto, cuidado com espíritos que falam e fixam datas. Na Gênesis, ele argumentou e alertou, cuidado com espíritos que demarcam datas do futuro. Ele, inclusive, evitou de andar por esse caminho. Ele preferiu as mensagens que traziam esclarecimentos para o mundo contemporâneo, para o mundo que ele estava vivendo. Publicava um livro, ele perguntava sobre o livro. Ernest Renan publicou, em 1863, Vida de Jesus. Ernest Renan, positivista, materialista, queria provar a inexistência histórica do Cristo. Acabou se convencendo da existência de Jesus. A obra merece ser lida. Vida de Jesus, de Ernest Renan, autor francês. E aí, quando Allan Kardec perguntou, está em Obras Póstumas esse diálogo de Allan Kardec com os espíritos, quando Allan Kardec perguntou sobre a obra de Ernest Renan, os espíritos responderam. Me parece que foi São Luís que respondeu. Disse assim, ele é um desses cegos inteligentes que veio abalar o edifício do velho mundo. Chamou Ernest Renan de cego inteligente. Porque o Ernest Renan, materialista, falou da historicidade de Jesus, se convenceu da historicidade de Jesus. A obra merece ser lida. Mas Allan Kardec, ele conversava com os espíritos sobre as coisas do mundo. Ele dialogava sobre publicações de livros. Ele conversava sobre os problemas sociais, os problemas econômicos. Ele conversava, ele dialogava. Se Allan Kardec tivesse tido mais 10 anos de vida, nós não teríamos só um livro dos espíritos. Se Allan Kardec tivesse mais tempo de vida, ele teria feito a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a décima. Não seriam só 1018 perguntas. O pessoal estranha quando eu digo 1018. É porque 1019 foi por conta da FEB. Originalmente são 1018. Aliás, eu estou errado em dizer perguntas. São mais de 1018 perguntas. São 1018 questões. São 1018 questões propostas aos espíritos. Porque você ainda tem item A e B, né? Você tem pergunta A e B. Às vezes, você tem ali desdobramentos das próprias perguntas. Então, são muito mais perguntas. A verdade é que Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é um anseio do espírito Humberto de Campos, patriota e nacionalista em relação ao Brasil. É uma proposta para que o Brasil seja realmente o celeiro do mundo, a pátria do Evangelho. Mas é uma proposta para os brasileiros. Mas só será se os brasileiros fizerem efetivamente a sua parte. A mesma lógica. Se nós brasileiros começarmos a realmente pautar nossas vidas no Evangelho do Cristo. E pautar nossas vidas no Evangelho do Cristo não é pautar nossas vidas na violência. Pautar nossas vidas no Evangelho do Cristo não é pautar nossas vidas no racismo. Pautar nossas vidas no Evangelho do Cristo não é pautar nossas vidas na intolerância política partidária. Pautar nossas vidas com Cristo é pautar nossas vidas pelo pacifismo. Pautar nossas vidas pelo Cristo é pautar nossas vidas pela busca da equidade, que não significa propriamente igualdade total e plena, mas a equidade de saber que o teu direito é similar ao meu, e o meu dever começa no teu direito, e o teu dever começa no meu direito. Não façais aos outros aquilo que não quererias que os outros te fizessem. Talvez nós precisássemos de uma Constituição mundial, ou uma Constituição, uma Carta Magna universal, em que o único mandamento fosse esse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nos bastaria, talvez, se nós não fôssemos tão complicados, nos bastaria talvez isso: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Com certeza nós aceleraríamos a transição planetária ainda no horizonte, e com certeza nós talvez transformaríamos o Brasil no coração do mundo, pátria do Evangelho. Espaço para perguntas agora. Muito obrigado. Eu que agradeço, Hélio. Newton, em relação à geração nova, você poderia nos falar alguma coisa?
eu gostaria que você detalhasse. Geração nova em que As sentido? características da geração nova, que é citada no livro Gênesis, Milagres e Predições, é o último item das predições, em que Kardec fala da geração nova, as características que vai ter essa geração nova no mundo de regeneração. Muito bem, isso aí também criou um grande engodo para a nossa vida, porque começaram a falar de criança cristal e criança índico. Criança cristal e criança índigo. E isso acabou fazendo a cabeça de alguns nobres palestrantes nossos. Um deles, muito renomado, chegou a ter que se retratar, inclusive teve que se retratar em palestra com o nosso Raul Teixeira. Por quê? Porque as modificações genéticas, elas vão acontecendo de acordo com determinadas mudanças infraestruturais, geomorfológicas, climáticas, ambientais. Esse processo, ele é contínuo, de modo que é muito difícil estabelecer um intervalo entre a minha geração e a que virá, da minha filha, para o meu neto, para o meu bisneto, e estabelecer uma diferenciação, porque o prisma, o degradê, é muito sutil no processo de mudança genético. O processo de mudança genético só se dá em face de um caráter evolutivo necessário. Tem que haver uma coincidência e compatibilização de evolução espiritual com a evolução infraestrutural das condições terrenas planetárias. Então, concluindo, se a transição planetária ainda nem chegou, essa alteração de nova geração ainda não aconteceu. Aqui a pergunta que nós temos é por que tantos afirmam que o Brasil já é a pátria do Evangelho? As pessoas tendem a afirmar tal coisa porque nós temos no Brasil uma variedade e uma riqueza cultural religiosa muito grande. E a maioria esmagadora dessas referências religiosas bebem na fonte do Evangelho de Jesus. Isso acaba fazendo com que o Brasil acene para o mundo como sendo a pátria do Evangelho. Nós não discordamos dessa proposição. Volto a dizer, é uma proposição. Porque precisamos considerar que só será a pátria do Evangelho quando esse Evangelho estiver no coração. Mas com todo respeito aos meus irmãos brasileiros, eu diria que o Evangelho de Jesus ainda está em nossos lábios. Eu diria que o Evangelho de Jesus ainda está em nossas pregações. Muitas eloquentes, muitas envolventes, muitas arrebatadoras. Mas, realmente, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo só estará implementado, implantado, quando os cristãos se tornarem verdadeiros cristãos. Em Malaquias, profeta menor, está escrito que Jesus é o fazedor da prata. E Jesus nos vê como prata. Ele é o fazedor da prata, que precisa atear fogo na prata. Mas se ele borrifar fogo demais, a prata derrete. Se ele borrifar fogo de menos, a prata fica endurecida, grosseira. Ele tem que borrifar na medida certa, de acordo com o estado original da própria prata. E ele vai borrifando. Quando é que Jesus saberá que a prata está pronta? Quando a prata refletir o próprio rosto dele. Não sei se entenderam. Metaforicamente, nós precisaremos ainda refletir o rosto de Jesus, porque o termo cristão significa pequeno Cristo. Nós precisamos ser pequenos Cristos ainda.
Dentro dessa perspectiva de transição planetária, como ficaria aqueles pensamentos que surgem, aquele pensamento que surge no Apocalipse do juízo final? Existe um juízo final, sim. É uma expressão hebraica. Precisamos compreender que a Bíblia, eu tenho um aqui que é palavra-chave em grego e é palavra-chave em hebraico, mas foi lançada uma recentemente baseada no aramaico, a chamada Bíblia Peshitta. P de pato, Peshitta. S-H-Y. A Bíblia Peshitta, ela não é semelhante a esta aqui. Tem muita frase diferente. Tem muita estrutura de palavra diferente e gramatical diferente. A irmã Rosália me disse o seguinte: vocês aí buscam tantas traduções bíblicas e nós aqui queremos descobrir o evangelho que saiu dos lábios dele. Ela me ensinou essa expressão: meu filho, tente algum dia encontrar ou ouvir o evangelho que saiu dos lábios de Jesus, porque esse é o evangelho verdadeiro. O evangelho escrito é uma aproximação grosseira daquilo que ele disse. Então nós precisamos buscar. O termo juízo, existe o juízo individual. Se nós lermos os evangelhos sinóticos com cuidado, nós vamos ver que se falava de 2 juízos. Nas cartas de Paulo também dá para perceber. Tem o juízo individual, que é na hora que eu morro. E o Espiritismo revela, com as experiências de quase morte, fenômeno estudado pelo metodista protestante Raimundo Moody Jr., no livro Vida Depois da Vida, aliás, Vida Além da Vida, Vida Além da Vida. Eu li um livro da editora, ela era da editora Pensamento, de capa verde. Então, Vida Além da Vida, do Dr. Raymond ele constatou que as pessoas fora do corpo, elas percebiam as vozes, todas as vozes. Elas percebiam o médico dizer que já tinha perdido. As experiências de quase morte são uma comprovação da imortalidade da alma. Então as experiências de quase morte revelam que há um corpo indestrutível em nós. O corpo da ressurreição, ou o corpo celeste. A fita. E a fita é detalhista. Até o doce que você comeu escondido da sua mãe de madrugada, a pessoa viu. Porque, como dizia o filantropo Karl Popper, ele dizia uma coisa interessante sobre a memória em nós. Ele dizia: é terrível pensar que nada deixará de ser lembrado. E tudo será lembrado. Então, o juízo individual é o momento que essa balança, o tribunal da consciência, se abre para avaliar o que você fez na sua vida. É o juízo individual. E tem o juízo final, que é o planetário. Que juízo final planetário é esse? Além do individual, que é o da própria morte individual. O planetário é a transmigração. É a transmigração das almas. A transmigração é Satanás descendo do céu à terra. Jesus diz assim: vi Satanás descer do céu à terra. O grupo de espíritos que não acompanhou a evolução planetária de Capela
está no livro Os Exilados da Capela, esse estudo. Mas podem consultar também A Caminho da Luz de Emmanuel, através de Chico Xavier. Aqueles que não acompanharam a evolução planetária de Capela foram expurgados, foram transmigrados. Esse é o juízo final na concepção espírita. Pois é. Tá ótimo, nós estamos chegando ao nosso fim. O pessoal aqui está lamentando pelo fato de que deveria ter uma continuidade, e nós esperamos que no futuro a gente possa ter uma continuidade para esse tema, que é um tema que mexe tanto com a gente, que desperta tantas reflexões, né, e um tema, apesar de batido, muito atual. Eu queria novamente agradecer a presença do Newton Souza, agradecer a presença de todos aqueles que estão aqui conosco nesta live. Eu que agradeço, Hélio. Boa noite para todos e um grande abraço, viu, meu amigo? Boa noite, um grande abraço, um prazer, uma alegria. Eu que agradeço. Fica com Deus. Muita paz. Tchau. Fique com Deus. Paz.